O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, viajou ao Rio de Janeiro para indagar o governador Cláudio Castro sobre a operação que deixou 121 mortos na semana passada. Moraes é o relator da ação que trata de como forças de segurança devem se conduzir em comunidades em situações desse tipo. Reportagem de Luciana Amaral. A reunião aconteceu a portas fechadas no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio. Alexandre de Moraes cobrou explicações sobre o cumprimento das determinações do STF. Cláudio Castro detalhou o planejamento e a execução da operação nos complexos do Alemão e da Penha e alegou ter seguido todas as diretrizes constitucionais. Em relatório ao Supremo, o governador explicou a atuação do Comando Vermelho, justificou que o uso da força empregada foi proporcional à intensa resistência armada encontrada pelos policiais e citou resultados, como a prisão de 99 pessoas e a apreensão de armamentos pesados, além de 2 toneladas de maconha. Depois da mega operação, a gestão de Cláudio Castro alcançou a maior aprovação desde 2022, revelou uma nova pesquisa Datafolha. 40% dos moradores da capital e da região metropolitana do Rio avaliam o governo estadual como ótimo ou bom. Por outro lado, a desaprovação também atingiu o nível mais alto. 34% classificam a administração como ruim ou péssima. Pesquisa Genial Quest mostrou que 72% dos moradores do Rio são a favor de enquadrar facções criminosas como organizações terroristas. De olho na opinião pública, o presidente Lula evita críticas diretas à ação policial no Rio, deixando essa agenda para a esquerda no Congresso. Nas redes sociais, o Planalto também investe em publicações que exaltam o endurecimento de medidas contra o crime organizado. Aliados de Lula pressionam para acelerar a análise da PEC da segurança aqui no Congresso, mas a oposição alega que o texto do governo não traz ações suficientes de combate ao crime organizado. A direita vê uma oportunidade de se reorganizar no jogo político depois da repercussão negativa do tarifaço e da condenação de Jair Bolsonaro. A oposição aposta ainda na CPI do crime organizado, que começa nesta próxima terça-feira para defender ações mais contundentes de segurança pública. O Planalto, por sua vez, articula para emplacar presidente e relator da comissão e não perder o controle da narrativa, como quase aconteceu na CPMI do INSS. Marco Aurélio, se a gente for um passinho um pouquinho mais abrangente, além da espuma do noticiário de hora a hora, qual é a sua avaliação da capacidade das instituições brasileiras, particularmente o Judiciário e o Executivo da União, entenderem a gravidade do que vai na cabeça das pessoas em geral em relação à capacidade dessas instituições de enfrentar o crime organizado? Olha, William, a gente está diante de uma questão extremamente complicada, como a gente costuma falar, que tem diversas determinações. E as instituições brasileiras, elas não estão se mostrando adequadamente capacitadas para interagir entre elas em promoção de uma ação mais conjunta e mais articulada em relação a vários problemas. O problema da hora é o problema da segurança, que seguramente vai entrar na campanha eleitoral por uma porta ou por outra. E as instituições estão se movimentando muito. As instituições aqui, no caso, o Judiciário, o Executivo e o Legislativo. Mas de resultado prático dessa movimentação, tem-se muito pouco. Há muita coreografia e pouco drama real sendo manifestado pelas instituições. No caso do Judiciário, já é uma questão, digamos assim, que tem uma certa história, essa busca pelo protagonismo, que alguns ministros individualmente procuram, ou o próprio tribunal, no seu conjunto, procura também. É uma questão complicada, porque há seguramente, na questão da segurança pública, uma dimensão jurídica e constitucional, que é, inclusive, aquela que determinou essa ação de exigência de cumprimento de certos preceitos por parte dos órgãos
de segurança. O ministro foi ao Rio de Janeiro em nome dessa ADP, né, dessa declaração de proeminência e importância do cumprimento da Constituição, sobretudo no que diz respeito à questão dos direitos humanos. Agora, a partir daí, alguma providência de ordem prática deveria aparecer, justamente para fazer com que a população entenda melhor qual é a real dimensão do problema da segurança. Porque enquanto nós estivermos pensando a criminalidade com o eixo da pobreza e não com o eixo da segurança, nós vamos ter problemas contínuos em relação a isso, né? E a questão mais importante, me parece, é da falta de articulação. O tema da segurança está meio abandonado na vida brasileira. Ele é incômodo para a esquerda e ele costuma ser promovido pela direita de forma muito oportunista. Então, nós precisaríamos encontrar uma espécie de meio termo que possa colocar na mesa, de maneira consistente, uma forma de equacionamento e de solucionamento desse problema que é gravíssimo. Deixa eu ver com a Jussara, como é que o governo aí em Brasília, Jussara, enxerga esse momento imediato, em função do que parece ter sido uma surpresa para o próprio governo, o nível de aprovação, apoio e suporte pela população no Rio e fora do Rio, a mega operação na semana passada. Há algum raciocínio em termos de táticas políticas diferentes da que foram adotadas até aqui, ou vamos continuar nesse mesmo tipo de conduta, proteger o Lula e deixar o pessoal no Legislativo bater? Olha, William, o Palácio do Planalto, claro, vê todo esse movimento com bastante pessimismo. Por quê? Vê que essa pauta da segurança pública e essa aprovação da mega operação feita pelo governo Cláudio Castro, toda essa aprovação ruim para o governo. Por quê? Tem uma avaliação que o governo está propondo não é o suficiente para ser entendido como suficiente, como para mostrar que o governo Lula está engajado. E como me dizem aqui em Brasília, historicamente, a questão da segurança pública é negativa para o governo. E o governo ainda não conseguiu se entender com o discurso da defesa dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, de defender uma ação efetiva contra o crime organizado. Esse é o grande dilema do Palácio do Planalto. Trouxe a informação que o Palácio do Planalto vai fazer sondagens, vai fazer as suas próprias pesquisas de opinião para entender o movimento da população, a percepção da população e, sobretudo, reorganizar, na verdade, replanejar o posicionamento do governo e do presidente Lula, já pensando nas eleições em 2026, porque fica cada vez mais claro que a segurança pública será um dos temas principais. Claro, houve sim uma surpresa com esse apoio tão amplo em relação à mega operação realizada no Rio de Janeiro e ficando muito claro que as críticas vêm apenas da esquerda e não da população como um todo. Então, o que a gente observa que daqui para frente, e aí a gente vai tratar também, pode falar mais à frente sobre a CPI do crime organizado, há uma grande preocupação do governo. O que me dizem é que ela é mais preocupante para risco político do governo do que a própria CPMI dos descontos ilegais do INSS. Então, o governo ali está mais calado para tentar organizar todo esse discurso daqui para frente. Agora, a gente vê uma série de instâncias e atores políticos em campo. Às vezes parece que a ida do Alexandre de Moraes ao Rio poderia ser descrita talvez como alguém que faz questão de atravessar a rua para pisar numa casca de banana? Certamente, William, mas quando ele chegou lá, ele já tinha em mãos também os dados que mostram que a maioria da população, não só do Rio de Janeiro como do país, apoia a operação. Quando ele tomou a decisão de ir e fez os questionamentos ao governo do Rio de Janeiro, ele não tinha esse dado. Então, a operação é na terça-feira, acho que na quarta-feira a relatoria cai com ele, ainda não havia uma percepção. Aquele momento inicial, estamos falando de menos de uma semana atrás, ele era um momento de... Nós, inclusive, analistas tentando entender, né, os repórteres, a imprensa, os formadores de opinião, tentando entender o que ia acontecer. E ele também.
E pelo passado, pelo histórico de operações parecidas, que não são a mesma coisa, mas que dão a entender que é a mesma coisa, chacina, Candelária, né? Essas questões que... O próprio Alemão, né? Né? Ali no Alemão. Então, houve ali um proativismo do próprio ministro Alexandre de Moraes de tomar a frente e falar, poxa, isso aqui é mais um escândalo nacional, é uma chacina. E depois viu-se que nem era a mesma situação de confrontos anteriores, da polícia com moradores, inclusive, era uma guerra, né? Num morro entre polícia e bandido. E também com apoio majoritário da população, e inclusive da população local, da população das comunidades. Então isso fez hoje, no meu entender, hoje, o saldo de hoje, segunda-feira, depois da ida do Alexandre lá, você vê que ele... a reunião, a informação que a gente tem começa tensa, mas Sim, depois você acaba... nisso o dia inteiro. Isso, a reunião começou tensa, depois acabou bem. O Alexandre de Moraes sai da reunião e vai almoçar com o Cláudio Castro. Porque também, uma coisa é o Alexandre de Moraes ir contra o bolsonarismo, que divide o país, ou na pior das hipóteses é um 60-40. Outra coisa é ele contra uma ação que tem apoio de 70%, 75% da população. Aí fica mais difícil para ele e expõe, não só ele, como o Supremo Tribunal Federal também. Você sabe, William, que eu tenho hoje, vendo essa movimentação do Alexandre de Moraes e ouvindo você na abertura do programa, eu fico me perguntando aqui qual é o objetivo, né? O STF está querendo mostrar que, na ausência de uma liderança do governo federal, o STF está lá como garantidor da ordem, né? Quando que o STF esteve em outros momentos de outras chacinas, de outras guerras que o Brasil travou, né? Então, essa é uma coisa que me chamou a atenção. Podemos fazer essa pergunta ao Marco Aurélio? Não, eu só queria acrescentar aqui um outro ponto, né? Falando sobre o papel do presidente Lula, que a Jussara traz aqui o silêncio. Talvez o PT tenha entendido que o apoio da população ao presidente Lula na defesa da soberania, né, como o presidente que defende o país, tenha o mesmo valor, né, de um presidente que deveria defender a sua população. Então, é um presidente que quer ser o intermediador da paz na guerra da Ucrânia e da Rússia, mas na guerra que acontece na rua no Brasil, ele silencia porque ele não sabe qual é a tática política, entende? Então, eu estou aqui mais jogando perguntas na roda. São ótimas. Do que... São ótimas. Enfim, tem duas perguntas pontos boas, Marco Aurélio. Uma, o Supremo se entende como uma espécie de protagonista numa situação tão grave como é a do combate ao crime organizado. Por que esse espaço lhe foi deixado pelo Executivo? E, ao mesmo tempo... Será que nós estamos vendo uma certa maturidade do eleitor que é capaz de separar as situações, quando é que ele apoia e quando é que ele nega esse apoio ao Lula, por exemplo? Essa segunda parte, William, nós vamos ter que esperar as próximas pesquisas, porque no momento atual, todo mundo que se manifesta na população se manifesta de forma dramática, porque o que aconteceu no dia 28 de outubro, no Rio de Janeiro, não foi pouca coisa. Foi algo muito próximo mesmo do desencadeamento de uma guerra, de uma chacina que vitimou uma quantidade enorme de pessoas, né? Então, esse é um ponto que nós vamos ter que acompanhar e esperar as próximas sondagens para ver se isso que você está trazendo vai se comprovar, ou seja, se a população consegue perceber o que é a vida real e o que é o jogo político propriamente dito. Quanto à primeira parte, eu acho que o Supremo continua sendo protagonista porque ele se sente capaz de ocupar espaços que estão sendo deixados vazios, né, pelo Executivo e pelo Legislativo. No caso particular da segurança pública, esse vazio é flagrante, ou esses vazios, eles são flagrantes. E o Supremo, de certa maneira, está se colocando como ator por conta disso. E é importante a gente lembrar que esse vínculo, essa atividade do Supremo, não começou agora. E ele está simplesmente respondendo a uma provocação que foi feita, se não me engano, pelo Partido Socialista Brasileiro e por uma rede de movimentos negros da sociedade brasileira. Isso há algum tempo atrás.
a chamada ADP das favelas, né? Se não me engano, foi esse o nome que acabou prevalecendo no nosso léxico, né? Então, o Supremo não está tomando uma iniciativa sem a devida provocação. Ele está respondendo a algo que parte da sociedade provocou, a algo que parte da sociedade, no caso, um partido político e alguns movimentos da sociedade civil, solicitaram a interveniência do Supremo Tribunal. E por uma espécie de loteria interna, isso caiu nas mãos do Alexandre de Moraes. Então, não foi uma postulação pessoal dele, porque ele foi sorteado, digamos assim, para se encarregar disso. Se não me engano, antes era o ministro Barroso, que cuidava desse ponto, e o Barroso se aposentou, então teve que ser designado um novo ministro para acompanhar o caso. E isso é uma coisa que coloca, digamos assim, de uma maneira um pouco mais suavizada, esse protagonismo, em particular, do Alexandre de Moraes. Ele foi, em loco, verificar se aquilo que estava lá atrás, sendo alegado como infrações no campo dos direitos humanos, estava se comprovando ou não, estava acontecendo ou não. Então, eu acho que esses são dois pontos que você coloca muito bem e que eu tento relativizar um pouco para a gente caminhar com uma discussão mais serena. O Caio quer intervir rápido. Eu só ia colocar duas questões. Primeiro que se fosse certamente outro ministro que não Alexandre de Moraes, você tem ministros mais discretos que também imagino que eles não teriam se deslocado de Brasília até lá para se reunir com o governador, para ver se o governador atuou corretamente dentro da competência do governador, que é a segurança pública. Eu tenho essa impressão, que eu acho que o fato de ser o Alexandre, que é ex-promotor de justiça, acho que isso muda um pouco, né, o estilo. E também sobre o que o professor fala, acho que talvez tenha um jogo jogado aí, porque os partidos, principalmente os partidos à esquerda, eles costumam peticionar o Supremo Tribunal Federal em causas que eles pedem na política. Essa é acho que essa ação, a DPF, é do PSB, né, que é o partido do vice-presidente, PSB. Agora, você tem a questão das emendas, por exemplo, é o PSOL. Né? E aí levantando a bola para o Flávio Dino, que é ex-ministro da Justiça, ir para cima do Congresso, cortar emenda. Você teve a questão do IOF, que foi o PSOL também. Então você tem uma prática de partidos à esquerda peticionarem o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal acabar atendendo os partidos de esquerda em áreas que ferem, né, ou tendem a ferir competências do Executivo.